temos um Miguel Ângelo e uma Ana Lilith. Miguel. E temos uma atuação. Entras pela minha casa adentro, sem pedir autorização, e agora queres que eu faça o quê? Calma, é muito simples. Eu só quero que finjas ser meu noivo. Olha, é simples. Olha, assim. Olha, os três. Sim. Ó, tu, eu e a minha mãe. Tive uma ideia. Um cachinho de luvas, um copinho de vinho tinto na mão. Olha, a minha mãe vai acreditar de certeza. Deixa ver se eu percebi. Tu queres que eu vá passar um fim de semana inteiro a uma quinta do Douro a fingir que sou teu noivo? Tu não tomaste a medicação, de certeza. Oh, Miguel, mas eu nunca tomo nada. Nunca tomei. Eu não sei, eu não te conheço de lado nenhum, foda-se. Às vezes nem eu própria me conheço, não é? E a minha mãe também não vai perceber nada. Ela vai acreditar de certeza. Vai correr tudo bem. É, o que é que tem para correr mal? Apaixonar-nos, acho eu. Miguel? Miguel? Obrigado. Obrigado aos nossos atores que estão a trazer outra dinâmica, não é? Mais rica aqui. Vou então continuar com a pergunta e a entrada do Miguel e da Ana foi mesmo propositada, ou melhor, foi bastante propícia a esta questão, que é o nome Miguel Ângelo e Ana Lilith. Foi propositado. O que é que temos aqui? Quase luz, sombra. O que é que pensaste na escolha destes nomes, com a escolha destes nomes? É exatamente isso. Nos romances não há nada que esteja ali que seja por acaso, não é? Principalmente coisas tão importantes como o nome dos protagonistas. E neste caso temos um protagonista que tem o nome de arcanjo, não é? O arcanjo Miguel, que representa a luz, a justiça, é o grande... Está-me a faltar o adjetivo, é o defensor, não é? O justiceiro de Deus, não é? Protetor. O protetor, exatamente, justiceiro. E ele de alguma forma representa esse arquétipo. O Miguel Ângelo é literalmente um arcanjo Miguel numa forma completamente humanizada, não é? Este romance não tem elementos sobrenaturais, nem é de cariz espiritual, mas é tão humano que se torna profundamente espiritual, não é? Ou pelo menos eu gosto de o ver assim. E o Miguel Ângelo representa exatamente isso. Ele foi uma pessoa que esteve ligado no seu passado às forças especiais militares. Ele tem uma carreira militar nos serviços de informação, e por muito que essas áreas possam ter um lado muito negro, porque têm, também tem um lado de proteção. Aliás, teoricamente é a base dessas forças, não é? Dessas forças de segurança e de informação. Então ele representa de alguma forma isso também. Mesmo na própria escrita dele, ele como best-seller, ele escrevia sobre a condição humana, sobre o espírito humano. E é uma pessoa justa, é uma pessoa... É muito brincalhão, mas é uma pessoa muito luz, não é? E a Ana Lilith, novamente, aquela ideia de termos um complemento, um confronto e um conflito ao mesmo tempo, não é? A tal situação, sendo que o Miguel Ângelo também é complemento para ela, não é? O que acontece é que a Ana Lilith foi na mitologia judaico-cristã, e eu vou ser muito simplista nisto, e provavelmente estará aqui pessoas que podem explicar isto melhor um dia, mas de forma muito simplista, na mitologia judaico-cristã, Lilith terá sido a primeira mulher de Adão, não é? Não foi Eva. Só que Lilith não se submeteu, não é, à autoridade de Adão, à autoridade do Pai, à autoridade de Deus. Então, de alguma forma, é relegada para os infernos e é, de alguma forma, demonizada, né? Chamemos-lhe assim, satanizada, de alguma forma, e passa a ser representada ou interpretada como algo mais demoníaco. Só depois é que vem Eva, não é? Supostamente. E há muitas interpretações para isto. Não quero ofender ninguém, mas é um bocado isso. Ela representa, de alguma forma, a rejeição, porque ela, no passado dela, tem o trauma da rejeição, não diretamente relacionado com homens, mas com o seu próprio sagrado feminino, com a sua mãe, não é? Pronto, fica aqui mais um segredo, mas eu quero que vocês leiam, não é mesmo? E de alguma forma ela representa isso. E é um bocado esse lado luz e sombra, não é? O yin e o yang sempre, o lado lunar e o lado solar, o complemento e o conflito entre masculino e feminino, fogo e água, não é? E a Ana Lilith,
pronto, nasce em Inglaterra, filha de mãe portuguesa e de pai italiano, mas tem este nome, e é um nome que a mãe lhe deu conscientemente, não sabendo que realmente estava aí a contar-nos muito da sua história. É um nome difícil de pronunciar, pelo menos para quem tem dislexia não é fácil. É só acabar com um. Pois, não vou repetir outra vez. Além da escolha dos nomes das personagens, o título da obra e a própria capa são ingredientes muito importantes para o sucesso do livro, para chamar a atenção dos leitores e depois também para fazer ou não relação com o próprio conteúdo. Neste caso, Um Amor para a Vida, sem entrares em pormenores, eu sei porque é que se chama Amor para a Vida, mas não vou contar. Acompanhaste o processo. E está na página 152. O segredo. Mas queres explicar um pouco, sem entrares em pormenores, como é que chegaste a este título, Um Amor para a Vida, e se quiseres falar um pouco também sobre a própria capa, que ficou tão bonita, não é? Acho que vamos gostar de ouvir. Então, o título Um Amor para a Vida foi das primeiras coisas que surgiu. E é um título que pode ser amado ou que pode ser odiado, não é? Também acredito que possa ter os dois lados, mas foi escolhido muito por isso, porque de alguma forma ele representa uma ideia que eu, não me considerando uma pessoa propriamente romântica, etc., acho que todos nós procuramos, cada um à sua maneira, de formas diferentes, em diferentes áreas da nossa vida. Um amor para a vida pode passar... Precisas de ajuda? Um amor para a vida pode ser focado no enredo que nós temos aqui, numa relação entre um homem e uma mulher, que desenvolve uma relação de cariz romântico, não é? Mas pode ser o amor no seu contexto mais amplificado. Pode ser o amor de um pai para um filho, não é? De uma mãe para um filho, de um filho para um pai, para uma mãe. A amizade pode ser o amor entre dois irmãos, não é? O amor na amizade, pelos amigos, etc. E então, porquê é que eu digo isto? Porque o contexto ou o conceito de amor aqui abordado, porque eu acho que o leitor, consoante for lendo o livro, poderá concluir isso, ou poderá interpretar dessa forma e perceber isso, que o amor aqui, embora esteja focado entre duas pessoas que têm uma atração física, sensual, sexual e romântica intensa e rápida, não é? O conceito de amor expande-se para outras dimensões da sua vida, das suas vidas. Uma das partes mais fundamentais do enredo é realmente a relação mal resolvida entre a Ana Lilith, e a mãe, não é? E também, de alguma forma, a representação do relacionamento saudável que, por exemplo, o Miguel Ângelo tem com os seus pais, não é? E é uma temática que hoje em dia está muito em voga, e acho que é uma coisa que pode e deve ser falada e compreendida, que são estas relações, não é? Que nós temos com as pessoas que são mais importantes para nós, que normalmente são a nossa família mais direta. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos e restantes familiares e pessoas, não é, da sociedade, não têm que ser familiares de sangue, mas que acabam por se tornar família. E normalmente são essas as pessoas que nos ensinam mais, seja pela dor, não é? Seja pela provocação, mas também seja pelo amor. Os maiores ensinamentos que eu tive por parte dos meus pais foram pelo amor, mas alguns também foram assim a puxar, a provocar-me, não é? Porque eles perceberam que era a melhor forma de me tirar daquele estado, não é? De ignorância. Então é um bocado por aí. Este livro aborda muito esta questão, está a faltar-me o termo, que é entre gerações, não é? Intergeracional, não é? O amor intergeracional, que é algo que é visceral, é inexplicável, não é propriamente racional, não é? Quantas vezes nós já vimos no YouTube e na internet um pai ou uma mãe conseguir levantar um carro com força bruta porque o filho estava debaixo das rodas do carro, não é? Quantas vezes já vimos uma mãe franzininha a fazer uma coisa que nunca ninguém acreditou que ela pudesse fazer com força bruta, não é? E então é um bocado por aí. É este tipo de relacionamentos que são os pilares fundamentais da nossa vida e que são de alguma forma a busca da nossa vida. E pode-se também expor, isso cá estou a alongar muito, mas um amor para a vida tem a ver com a nossa vida profissional também.
quem trabalha quem consegue encontrar amor no seu trabalho, de alguma forma, paixão, não é? Trabalha muito mais e muito melhor, normalmente, não é? Quem tem o privilégio de o fazer. E é um bocado por aí. E também o amor próprio, não é? Exatamente, claro que sim, claro que sim. Agora, Aliás, desculpa, já que agora Sim, vamos abrir outra porta de Pandora, porque é isso. De alguma forma, a jornada que estes dois protagonistas passam resume-se ao descobrimento e à cura do amor próprio. Claro que sim. Através do outro, não é? Do espelho que o outro é. de certa forma relacionado com essa questão do amor próprio, mas no outro lado, e relacionado com o aspecto mais criativo, fala-se muitas vezes de bloqueio de escrita. Sentiste isso neste... Então, esta resposta é fácil. Acho que é já a tua vez, outra vez, Sandra. Nunca. Então, o bloqueio criativo, não é? Pronto, é assim. Normalmente não é um problema. E tu sabes isso melhor do que eu, que a ideia, o ideal é nós usarmos ou um lado do cérebro ou o outro. O que é que eu quero dizer com isto? Na ciência hoje já sabemos que o hemisfério direito está mais relacionado com a criatividade, por exemplo, não é? E o hemisfério esquerdo com hierarquia, organização, regras, etc. Quando me disponho a criar, a escrever, quando me sento ao computador, de alguma forma desligo o meu lado julgador, não é? Que todos temos, de alguma forma, não é? O nosso diabinho que está ali a julgar, e escrevo livre, não é? De forma livre, sem me preocupar se aquilo faz propriamente sentido. E depois ativo outro, ponho outro boné, não é? Com o hemisfério esquerdo ativo e começo a estruturar, a reorganizar, etc. E depois faço ao contrário o processo, que é, eu gosto de planear tudo ao detalhe para que depois, quando eu entro no processo criativo, possa improvisar. Então, de alguma forma, a questão do bloqueio criativo não é um grande problema, porque não há... A parte do planeamento ajuda-te bastante. Sim. Muito bem. Sandra, temos mais umas questões, não é? E depois vamos abrir também para o público, também fazer questões? Exatamente. Tens mais 3? Posso ter mais? Mas até amanhã de manhã, está tudo contente, não está? Eu já tenho ali um barzinho com café e cerveja. As cadeiras também são confortáveis, se quiserem fazer uma cestinha. Não. A pergunta que eu te ia fazer agora tem um bocado a ver com o que tens estado a falar. Falaste aí bastante do relacionamento entre as pessoas, não é? Os diferentes tipos de relacionamento, a forma como se complementam, a forma como há conflito, etc, etc. No caso em particular do Miguel Ângelo e da Ana Lilith, para quem ainda não sabe, a história deles nasce de um fingimento. O início da história entre eles, como nós vimos aqui os atores exemplificarem em palco, o início é um fingimento. E a minha pergunta é, tu acreditas que realmente o amor pode nascer de uma mentira? Então... Muito bem. É assim... essa foi uma das subpremissas, chamemos-lhe assim, que me surgiram logo no início para o enredo. Naquela estratégia de criar complexidade, não é? E tentar dar uma cor diferente ao que pode parecer óbvio. Há uma história que poderia ser mais evidente, ou mais óbvia, mais expectável ou previsível, mas ela nasce de uma premissa contraditória, de alguma forma, chamemos assim, não é? Não sei se estou a utilizar o termo certo, mas a ideia é essa, é criar aí uma contradição, algo que às vezes moralmente nós julgamos, não é? Como é que é possível amar verdadeiramente a partir de uma mentira, não é? Eu não sei, e não tenho opinião formada, continuo a sentir, estou cada vez mais confuso depois de escrever isto. Mas na construção do enredo surgiu essa ideia de se complicar a coisa com uma contradição. É um bocado aquela ideia outra vez de nós temos aquilo que é óbvio, não é? À primeira vista, mas ganha maior profundidade se nós dermos-lhe algo que está ali meio escondido, que é meio contraditório, que é meio... se calhar não é tão ético fazer, não é? E a história entre eles aprofunda-se exatamente por causa disso. E
mas depois eu pergunto-me, não é? Quantos de nós já teve grandes aventuras e experiências, eu não tenho que ser só ao nível do amor, mas quantos de nós já teve experiências que começam por uma mentirinha ou por uma coisita à toa, até contraditória, e de repente tem-se ali uma vivência tremenda. Então a ideia passa por aí. Ok, portanto foi uma perplexidade que resolveste a explorar, Exatamente. Não é? Mas que não tens assim conclusões definitivas. Não tenho. Porque o que interessa muitas vezes, na minha opinião, o que eu gostaria de conseguir fazer é que aquilo que é óbvio, à primeira vista, se torne mais interessante quando a pessoa olha com mais atenção. Como se tivesse algo oculto por aquilo que está a ser feito, dito, ou pelo fenómeno que está a acontecer à nossa frente. Está bem? Nós às vezes estamos a ver uma coisa que parece óbvia, mas se nós pararmos e olharmos com atenção, nós vamos ver que há ali muitos subterfúgios. Há outras histórias subenredos a acontecer ao mesmo tempo. Está bem? Que sustentam aquela história, não é? E que lhe dão dimensões diferentes. Ok. Eu penso que será consensual, quem já leu, portanto, chegar à conclusão que nós acabamos por conhecer muito bem tanto Miguel Ângelo, protagonista masculino, não é? Como a Ana Lilith, os outros personagens que andam ali à volta, portanto, e todos esses meandros são-nos dados a conhecer através da visão do Miguel Ângelo, através da voz do Miguel Ângelo. Porquê esta escolha de um narrador que participa na história de um protagonista? Porque não um narrador de terceira pessoa? Então, já são questões mais técnicas, não é? Mas tem um bocado a ver com precisas de entrar em muitas especificidades, mas o que é que te faz escolher contar a história, digamos, na primeira pessoa em vez de... Tem a ver com aquilo que há pouco estávamos a falar, que é nós podemos contar a mesma história de diferentes perspectivas, não é? A mesma história pode ser contada pelo protagonista, neste caso masculino, não é? Chamamos-lhe o herói masculino, ou pela heroína, pela protagonista feminina. Nós podemos contar uma história pelo ponto de vista do vilão, da pessoa má, chamemos-lhe assim, não é? Ou podemos contar a história através do ponto de vista de uma criada, por exemplo, não é? Ou de uma pessoa, um personagem que supostamente na ação é secundária, mas nós vemos a história a partir da cabeça, dos pensamentos e daquilo que ela vê, não é? Nesta história, que está dentro daquilo que nós podemos considerar o romance contemporâneo, apeteceu-me contar, ou senti que faria sentido, se calhar, romper alguns padrões, eventualmente, e contá-lo a partir da perspectiva da cabeça, porque nós estamos muito dentro da cabeça e do mundo e das emoções do Miguel Ângelo, não é? Que é um protagonista forte, não é? Ele é um gajo que, embora esteja a viver a vida boa, é escritor, mas ele foi militar, é um gajo, ele é rude também, ok? E eu queria contar esta história em que, de alguma forma, há ali qualquer coisa que se torna mais vulnerável por causa dos traumas dele, e eu queria que o leitor ouvisse os pensamentos dele. Essa, digamos, desculpa interromper, Não problema. essa tendência, digamos assim, de contares a história na primeira pessoa, no Amigo Secreto, por exemplo, também já acontecia. Daí a minha pergunta, portanto, isto tendencialmente tu preferes Sim. esta estratégia? Eu gosto muito porque de alguma forma eu ponho o leitor dentro da cabeça do protagonista. Ele está a viver, a ver e a sentir e a pensar o que o protagonista está a ver, a sentir e a pensar, não é? Então, de alguma forma, é mais imersivo, ou pode ser mais imersivo, se a pessoa gostar do livro e se for bem escrito, não é? Mas, porque, por exemplo, se fizermos num narrador, ou se contarmos a história sobre um narrador na terceira pessoa, ou mais distante, nós vamos ver o narrador a contar aquilo que está ali a acontecer com os protagonistas, não é? Enquanto que tanto no Amigo Secreto como aqui, nós vemos a história a partir dos olhos do protagonista. E eu acho que, para mim, isso funciona muito melhor, porque põe-me na história, faz-me sentir e ver a história muito mais intensamente, profundamente, muito mais intimista, não é? Muito mais intimamente. E porque, de alguma forma, este género, muitas vezes, é predominantemente escrito sob o ponto de vista da protagonista feminina. Então, de alguma forma, apeteceu-me ser um bocado disruptivo ou mudar um bocadinho o óbvio, não é? E tentar fazer desta forma.
Eu acho que, além do Miguel Ângelo e da Ana Lilith, quase que podemos ter aqui no Amor para a Vida, quase que temos um terceiro personagem em grande destaque. Na minha opinião, o cenário desta história, não é? O Douro, o Alto Douro, é visto, é retratado, existe com tanta intensidade na história, na narrativa, que ganha aqui, acho eu, uma grande carga também. O que é que levou a escolher o Alto Douro como o cenário para esta história? Então, acho que aqui quase toda a gente deve conhecer o Alto Douro, não é? Não sei. Levantem a mão, a ver se ainda estão a dormir, ou se já estão a dormir. Pronto, é assim. É um terceiro personagem, não é? Que nos vai contando a história de forma indireta, que nos dá um bocado a roupagem de fundo e as cores, as sensações. Uma vez mais, acho eu que este livro não é altamente descritivo das paisagens do Douro, mas quando as aborda, acho que cria imagens concretas na cabeça do leitor. E o Alto Douro é lindíssimo, é uma das regiões mais lindas do mundo, para mim, não é? O nosso país é pequeníssimo, temos 10 milhões de habitantes, ou 11 milhões, de norte a sul são 800 km, não é? Da fronteira norte de Espanha até Portimão, não é? São 800 km, acho eu. É um país pequeno, mas nós temos muitas paisagens diferentes e temos muitas imagens e muita energia diferente ao longo do país, não é? E o Alto Douro realmente é algo de mágico e místico, não é? Principalmente quando estamos na zona próxima ao rio e acompanhamos o rio. E há muita mitologia, muita história nessa zona do país. E depois tem uma coisa que eu acho que é o grande ponto a favor, que é o melhor vinho do mundo também, não é? Que é o vinho do Douro. E acho que é um elemento, é o quarto personagem, de alguma forma, tem? Um terceiro, quarto personagem, que é o vinho que nos acompanha, não é? Nesta história, e que eu aconselho a quem comprar o livro, a quem o for ler, que o deve fazer acompanhado de um bom vinho tinto do Douro. Preferência àquele que é recomendado ou que é mais mencionado ao longo da história. Exatamente, que é mencionado aqui na história. E sim, mas é porque aquela região é espetacular, é lindíssima, não é? E deve ser valorizada. Ok. Por hoje a minha sessão de tortura fica por aqui. Muito obrigada por satisfazer as minhas curiosidades. Obrigado eu. Passar a voz ali à... Então, última, não é? Porque depois nós vamos passar para as pessoas. Está bem? 3 perguntas, quem quiser. Podem já começar a pensar nas perguntas, que a minha última... Só 3. Só 3? Para ali. Antes da minha última questão, e só para... Este é um livro que tem muitas camadas, tem muitas leituras, tem várias nuances, e há só aqui uma passagem, porque cá está a minha alma de escritora bateu nesta frase e não sabias que eu ia... Não partilhei contigo que iria ler esta parte, mas achei que era mesmo muito, muito bonito, e como há pessoas na plateia que também escrevem, portanto vão se identificar bastante com esta frase. Tens muitas pérolas, muitas expressões bonitas e frases bonitas neste livro. Obrigado. E esta é uma que me disse muito, que diz: escrever é um ato de coragem, ou talvez de loucura. É colocar a alma à mercê do mundo, exposta, despida de qualquer máscara. E hoje a minha alma parece querer esconder-se. Portanto, para quem tem desse lado a alma de escritor ou de poeta, esta frase fará muito sentido. E é só um pequeno à parte. Obrigado. Porque a minha última pergunta mesmo é... ainda tenho uma pergunta. É a última mesmo, a derradeira, que é se vamos voltar a encontrar... Vê se eu não deixo cair o livro outra vez. Se vamos voltar a encontrar brevemente o Miguel Ângelo e a Ana, vou só dizer Ana, numa próxima história. Claro. Então... eu já revelei um bocadinho isto também, isto surgiu na Infomédia e na RCF, acho eu, nas entrevistas, e sim, já estou mais ou menos a meio do enredo da história do próximo, que tem estes 2 personagens como protagonistas também, só que desta vez vai haver um vilão e é uma coisa negra, assim, uma coisa pesadona. Ou seja, se a gente aqui no Amor para a Vida encontramos... ou vamos, se calhar, um bocado ao inferno de cada um deles, não é? Ao lado mais dorido e traumatizado deles, que é o lado mais negro, sombra deles.
No próximo vamos ter um vilão que eu acho que é um psicopata daqueles old school, mas com muito humor, que eu acho que torna um vilão interessante, não é? Aqueles psicopatas que acham piada ao que estão a fazer. E eu não vou contar muito mais. Quando acontecer, depois ele é lançado. Ninguém se vai lembrar disto que foi dito agora. Por isso... Achas tu, não é? Não, mas há a continuação. A continuação, eventualmente, é o início de uma série. Muito bem. Então, vamos para, antes de finalizar, vamos ver se desse lado alguém tem questões. É só levantar a mãozinha, depois... E ali o Fernando vai-vos entregar o microfone, está bem? Então, deixa-me levantar. Nós a seguir, de qualquer forma, Mário, só antes de começar daqui, depois destas 3 perguntas, vamos ter livros ali para quem quiser adquirir, um exemplar, vamos ter sessão de autógrafos para quem quiser levar um rabisco no livro, e depois vamos ter copos lá em cima no mudo, está bem? Isto aqui agora está às 7 da manhã. Estou a brincar, à meia-noite estou na cama. Força, Mário. Boa noite, André. Parabéns. Obrigado. E muito sucesso. E queria aproveitar a ocasião, não falando do livro, porque desconheço, mas da tua experiência pessoal como um autor já estabelecido, qual seria o teu conselho, as tuas palavras para alguém que vai entrar nesse mundo? Obrigado. Mário, não é? Mário. Sim, sim. Olha, então, o meu conselho para quem está a começar é procurar nas redes sociais ou na internet o nome Analita Santos, porque ela é mentora de novos autores e tem um projeto daqueles 54 projetos que vocês ouviram que ela está envolvida. Um deles é mentorar e orientar novos autores que estejam a começar, não é? E que não saibam bem o que fazer, tanto a nível técnico, na melhoria da escrita, está bem? Como depois na entrada no mercado literário, que é um bocado complicado. É um mundo altamente competitivo, elitista, difícil de entrar, não é? E depois tem várias opções. Quer dizer, eu estou a dizer isto no sentido se quisermos entrar para grandes editoras, não é? Que normalmente são os mercados mais difíceis, são aquelas ligas mais difíceis. É como um jogador de futebol, não é? Normalmente começa-se por baixo e vai-se melhorando. Mas há outras opções. E se alguém estiver interessado, etc., pode procurar a Analita Santos. A Analita esclarece tudo. Está bem? Nas redes sociais. Obrigado, Mário. Se mais alguém quiser perguntar alguma coisa, olha, Tiago. Olá, Miguel. Antes de mais, parabéns pelo teu novo livro. Obrigado. A pergunta que eu quero fazer é muito simples. No jornal Regional, do qual foste entrevistado esta semana, tu tinhas dito que este livro representava um novo ciclo e o fim de um outro. Eu queria que me explicasses melhor porque é o fim do novo ciclo e como é que vai ser esse novo ciclo que vai começar a partir de agora. Segredo! Então, a vários níveis, não é? Acho que tanto na forma de escrever, como na abordagem à publicação. São questões, se calhar, mais técnicas que nos interessam a nós podemos passar horas a falar sobre isto. Se calhar para as pessoas não interessa tanto, eu vou resumir, mas depois falamos, se calhar, um bocadinho com mais calma. Mas eu estive ligado a 12 editoras, não é, no passado, e percebi que havia outra opção que me poderia ajudar a iniciar esse novo ciclo. Esse novo ciclo, tanto na parte da publicação, um novo modelo de publicação, não é? De forma totalmente independente, mas na realidade melhor, mais profissionalizado, mais amadurecido, mas nessa resposta também me referia um pouco à própria escrita em si, porque de alguma forma estes 2 primeiros romances, o Peónia Vermelha e o Amigo Secreto, foram escola, não é? E tudo é escola, sempre. Nós estamos sempre a aprender e a melhorar e a tentar aperfeiçoar. Mas foram um bocado procura do estilo, não é? Da minha forma de escrever. E de alguma forma tenho a sensação de que estou a encontrar um bocado esse toque pessoal. Então é um bocado por aí. Tanto a nível pessoal, técnico, não é? Como depois também a forma de publicar e de vender os livros. Obrigado. Ali a Carla. E será a última, está bem, meus santos? Obrigado, Nandito, pela tua maratona. Pela tua... Fernando. Olá, André. Olá, Carla.
Tu falaste há um bocado que vais dar continuidade a essa história, certo? Era uma das perguntas que eu queria te fazer. Tu estás a pensar fazer essa continuação de um dia mais tarde, fazeres o teu filme dessa história? Que eu acredito que acho que ia ter um grande sucesso. Olha, obrigado, Carla. Então, a Carla é uma amiga minha e já me tinha perguntado isto, mais ou menos, não foi? Algo próximo. E eu pedi-lhe, não me perguntes isto ao vivo. Estou a brincar. Não, é assim, foi um bocado como a gente falou no início, que é, obviamente, que ter um romance adaptado a filme era tipo espetacular, aquela coisa, aparecer lá o meu nome e não sei o quê, era espetacular. Mas isso é um processo que tem muitos meandros e trabalha-se de outra forma. E eu neste momento não estou a direcionar nesse sentido, não é? Para além da história ser, do estilo e da forma de escrever ser, daquilo que eu gosto de dizer, cinematográfico, não é? Ser muito visual, não há nada para já encaminhar nesse sentido, a não ser aqui na minha cabeça. Claro que eu gostava de ver estes romances adaptados à televisão, aquela coisa do prestígio, de muitas mais pessoas verem, não é? Isso seria giro, é um objetivo giro a ter. E depois é engraçado porque tu hoje perguntaste, mas depois as pessoas perguntam-me isso pessoalmente também, o que é interessante. E se calhar eu gostaria, este é o meu pensamento mais cá para cima, gostava que se fosse um sinal. Aliás, o Steven Spielberg ontem ligou-me e perguntou: André, olha, eu vou tentar estar lá, guarda-me um lugar mesmo à frente. E eu guardei. Ele é que não veio. Desculpa interromper, só para terminar. É como tu dizes, sim. São livros que parecem filmes. E quem lê o teu livro, eu ainda não li esse. Eu também, mas vais gostar. O amigo secreto ficou a meio. É muito violento. É um bocado violento. Esta é mais a parte que eu mais gosto. Pronto. É um estilo que eu mais gosto. Mas lá está. Enquanto estavas a falar sobre isso, veio-me à memória algumas ideias que eu depois gostava de partilhar contigo. Claro. Mas acho que se fosse um filme, acho que ia ser espetacular. Aquilo que também tem na minha imaginação, dava para juntar um bocadinho dos dois livros, umas partes daquilo que eu já li. Acho que ia ser uma história interessante. Estás-te a candidatar a guionista e a produtora, não é? Não, é assim, quando era miúdo também gostava de ver essa parte do lado de trás das telas, como é que aquilo funcionava, só para perceber um bocadinho. Então, o primeiro passo que todos podemos dar para isso é irmos tirando fotografias aqui, e quem tiver redes sociais pode partilhar, identificar nas redes sociais, e as redes sociais começam a ver: uau, isto tem muita atração, não sei o quê, uau, e os produtores vêm à minha beira e dizem: uau, este livro está a vender mesmo, vamos-te comprar os direitos, e vamos fazer isso. E depois podemos rezar também um bocadinho. Obrigado. Vá, malta, muito obrigado por terem vindo mais uma vez. E agora teremos sessão para quem quiser adquirir o seu exemplar lá fora, está bem? E depois eu estarei lá também para dar uns autógrafos. E depois quem aguentar esta longa jornada, lá em cima no Mood, vamos beber uns finos, está bem? Obrigado, até à próxima.